E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games. Hoje para uma análise do jogo Romeo It's a Dead Man. Um jogo que foi lançado em 10 de fevereiro de 2026, chegando aí para Xbox Series, PlayStation 5 e PC. Desenvolvido e publicado pela Grasper Manufactory. Ele é um jogo que me intrigou bastante pela loucura toda que a sua história traz, pela sua premissa, e quando você vai avançando no jogo, é como a história é contada, as técnicas que eles usam para animar a batalha de forma geral, o visual entre capítulos, o visual que você tá na nave, e vamos entrar nesses detalhes porque de verdade é muita loucura. Bom, primeiramente vamos falar do plot básico que até foi entregue em trailers antecipados ao jogo, porque aqui nós iremos comandar o delegado Romeo e acontece que ele acaba sendo atacado por uma criatura, ele está próximo da sua morte e o seu avô coloca nele um dispositivo que o transforma em um agente espacial do espaço-tempo do FBI, um agente especial do espaço-tempo do FBI. Sim, é uma loucura como um todo, a gente vê o acidente, a gente vê ele colocando um dispositivo no corpo em que ele fica com aquele capacete, então ele ganha o codinome de Dead Man porque era para ele estar morto, mas aquele dispositivo deu uma sobrevida para ele e agora ele faz parte dessa equipe de espaço-tempo que busca criminosos que se aproveitam do espaço-tempo para levar o caos a momentos específicos. Por exemplo, em um momento do jogo, nós iremos perseguir um inimigo que ele está meio que com um negócio de tráfico de órgãos da época da Segunda Guerra para diferentes períodos temporais. Então, assim, esse nível de loucura, nada parece fazer muito sentido, mas essa é uma das graças da história, sabe? É uma história de ficção científica que ela vai sendo contada, você vai entendendo e sim, ela vai fazer sentido em algum momento dentro dessa viagem toda. E dentro dessa viagem toda também nós temos a personagem Juliette, que é o par romântico do Romeo, e ele vai ter esse embate com ela em diferentes momentos, porque ela é uma dessas singularidades que está presente em diferentes tempos. Então muitas vezes ele vai atrás da Juliette, porém ele acaba encontrando um monstro que está se passando por ela ou coisa assim, e aí a gente vai ter uns boss muito maluco. Então basicamente essa é a narrativa e não tem muito mais para onde eu correr com ela, sabe? Justamente porque essa loucura toda, e ela se desenvolve de uma forma que ela vai mesclar missões principais e secundárias de forma bastante eficiente, a ponto de que você vai estar ali no espaço navegando com a nave, você vai, eu tenho que navegar até portal tal, só que no meio do caminho você vai encontrar os chamados Palácios de Atenas, que são dungeons classificadas em fácil até mais difícil, e que você vai ganhar recursos, ganhar XP, matar inimigos e etc. Essas dungeons são bem divertidas de fazer e leva o jogo para um outro clima, assim, um pouco mais não descontraído, porque o jogo todo, de forma geral, ele é muito bem humorado, muito descontraído, muito louco, mas leva para missões secundárias interessantes, vamos limitar aqui. Agora, o que me encanta no jogo é como a história toda é contado dentro dessa loucura. O roteiro, ele é extremamente divertido, eu já falei isso, mas eu vou repetir, ele é muito divertido, e aí quando você ver a forma com que ele estrutura sua narrativa é muito legal, porque horas você vai ter a cutscene tradicional que você espera de um jogo de ação 3D, ora você vai ter um quadrinho que vai começar a mostrar parte a parte do que está acontecendo ou do diálogo dos personagens. Então eu acho que essa forma de trazer a narrativa por diferentes aspectos, eu acho que ganha muitos pontos comigo, sabe? É muito interessante como tudo isso é estruturado. E aí a gente também vai para a questão do visual do jogo, porque na maior parte do tempo a gente vai ter essas cenas em quadrinhos tal, a gente vai ter o 3D do jogo, tipo um action mesmo, em que você vai matar os inimigos, vai enfrentar mini-chefes, pegar itens para então enfrentar o chefe final da fase, que é bastante comum para um jogo de hack and slash, só que aqui ele faz isso com muita personalidade. Porém, nós teremos o nosso hub, que é a nave, que se chama Last Night.
E quando a gente vai para essa nave, o jogo ele simplesmente vira um pixel art. E ali você vai navegar dentro dessa nave toda em pixel art, trazendo um outro visual para o jogo e fazendo uma alternância muito legal com o visual padrão que é mostrado nos trailers e etc. Agora, falando um pouco da gameplay, eu acho uma gameplay bastante variada. Você tem algumas armas ali que não são difíceis de desbloquear, você vai conseguindo recursos e aí você desbloqueia elas. Eu acho que o mais trabalhoso mesmo é realmente fazer o update. E elas trazem estilos diferentes de jogos, né? Então você pode jogar com armas mais pesadas, corpo a corpo. Você também vai ter a arma de fogo, aqui 4 armas de fogo, que vai desde pistolas, rifles e canhões, por exemplo, que você vai poder utilizar no inimigo. E tudo isso é bastante importante a gente saber usar, porque os inimigos, muitos deles são bastante desafiadores, principalmente porque eles vão ter certos pontos fracos que são como dispositivos. Então, muitos deles você pode ficar dando pancada atrás de pancada e ele não vai morrer. E ali você vai ter que usar o tiro para eliminá-los mais facilmente. Então eu gosto como os inimigos são variados, como para você derrotar eles é basicamente essa mesma estratégia de acertar o ponto fraco? Sim, basicamente a mesma estratégia. Porém, o que a gente vai ter aqui são estratégias que vai definir muito aonde esse ponto fraco tá, como você vai chegar até ele, e isso seja para um boss ou também para inimigos mais comuns no cenário. E os chefes, para mim, é um show à parte. Cada chefe é bastante desafiador. Eu achei bem legal os embates com os chefes. E você vai ter que encontrar qual equipamento que melhor se adequa não só à sua jogabilidade, mas também à agilidade do chefe. Então muitas vezes, pô, eu quero ter um combate um pouco mais rápido aqui, mas o chefe tem um time muito pequeno, então vou pegar uma arma que é mais rápida para eu corresponder com esse timing do chefe, ou ver qual que é o ponto fraco dele, se ele tiver, para eu dar um stagzinho nele para conseguir matar. E entre as mortes do personagem você pode rolar uma roleta e ganhar alguns benefícios. Então assim, é uma gameplay muito louca também, que eu acho que vai satisfazer aí quem curte um hack and slash mais tradicional, só que vai apresentar elementos que eu acho que torna esse jogo bastante único no que ele se propõe. Não só a sua narrativa vai nesse tom de loucura, mas também a sua gameplay, que, como eu falei, é bastante desafiadora, é bastante interessante, as armas têm bastante impacto, você consegue ver isso, e é um show visual, assim, pra mim, bem à parte. A trilha sonora não fica pra trás, é uma trilha sonora bem interessante, combina com cada inimigo. Eu sei que quando eu fui matar o quarto boss, né, que é o chefe do capítulo 4, que é o chefe da morte, você vai ter uma música mais de ação que vai combinar com aquele elemento, enquanto em outras cenas um pouco mais dramáticas a música ainda vai trazer essa celeridade pro personagem, mas vai colocar um tomzinho um pouco mais melancólico para combinar com a situação e etc. Então tudo isso orquestra muito bem com a gameplay e é bastante divertido. Então recomendo muito que vocês joguem Romeo It's a Dead Man. Eu acho que vai ser uma experiência bastante única, até para quem já curte muitos jogos de hack and slash, tá? E é uma review que eu tô gravando aqui bastante complicada, porque frente a toda a loucura que o jogo apresenta, é um pouco complicado você expressar tudo que você vê ali em palavras, né? Então tô tentando dar o meu melhor aqui e vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um jeito que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado por aqui. E nos comentários fala aí se você já jogou Romeo Is a Dead Man, o que você achou, se você curte essa loucura toda que o jogo traz e torna ele bastante único, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.